Fala, torcida tricolor, um forte abraço. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Caneta Tricolor. Por aqui vamos falar bastante da história centenária e vitoriosa do nosso Fortaleza Esporte Clube. Desde já agradecendo pela sua companhia e pedindo, se possível, humildemente, o seu like no vídeo, no nosso podcast e, se possível, compartilhar com os amigos tricolores para que a gente possa fazer crescer esse conteúdo. O intuito é a gente valorizar a história, dar ênfase a esses personagens que por vezes não são tão lembrados. Nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio, a gente vai falar dos 20 anos do título arrastão do Campeonato Estadual de 2003. Algo que a gente já falou lá na página do Caneta Tricolor, lá no Instagram. Se você ainda não acompanha, pode ver lá que a gente já até postou. E a gente vai agora falar no podcast também. Hoje, em especial, vamos falar na primeira parte somente do primeiro turno, de como o Fortaleza iniciou aquele certame e de como chegou até a final diante do Ceará e venceu pelo score de 3-1. Pois bem, após o término da Série B de 2002, o Fortaleza teve algumas baixas no elenco. Alguns jogadores, até pelo destaque que obtiveram naquela campanha, foram negociados com outras equipes e ficou realmente difícil de segurar todos. Vinícius, Finazzi, Juninho Cearense, Kel, jogadores marcantes naquela campanha, não iniciaram aquele certame de 2003 com o tricolor. Então, no dia 12 de janeiro, diante do Ferroviário, a comissão técnica do Fortaleza, liderada pelo Luiz Carlos Cruz, que já estava desde o início da Série B, um pouco antes da Série B de 2002, ainda do término do Estadual 2002, início da Série B 2002, e que consegue levar o Fortaleza até o vice-campeonato e quase o título daquela Série B. Ele começa o ano de 2003 com algumas expectativas. Que expectativas eram essas? Título do Campeonato Cearense, até porque o Fortaleza era, após 10 temporadas, um clube de Série A. Então, o que se esperava? Se esperava desse clube a responsabilidade de liderar esse certame, de voltar e retomar de fato a hegemonia tricolor, que havia sido quebrada no ano anterior com o título do rival. Fortaleza inicia, além da responsabilidade de vencer o campeonato estadual, o fato de estar na Série A seria um desafio. Um desafio de quê? De se manter na Série A. A manutenção do clube na Série A era talvez o desafio maior daquela gestão, daquela comissão e daquele grupo de jogadores. No primeiro momento, dia 12 de janeiro, Fortaleza estreia contra o Ferroviário no estádio Presidente Vargas. Vence por 2-1, não precisou de tamanho esforço, com 2 gols do Clodoaldo, e já iniciava 2003, assim como terminara 2002, brilhando, e assim foi a estreia tricolor naquela tarde. Na segunda rodada já vem o primeiro tropeço. Por quê? A gente sabe o quão é complicado jogar no interior. Questão de gramado, questão de logística muitas vezes, porque os jogos naquele campeonato em si, em especial, que a gente vai se debruçar, alguns dos jogos aconteceram de 2 em 2 dias, a cada 2 dias tinham jogos, então era uma sequência muito complicada. E o Fortaleza foi até Itapajé para jogar contra a equipe local do Itapajé, no estádio Vieirão, Raimundo Vieira, um sol para cada um. O Fortaleza só conseguiu empatar. E ali já houve uma chiadeira do pessoal, de que o Fortaleza precisava de fato de reforços e que
isso era verídico. A gente começou aquele campeonato basicamente sem ter uma referência de ataque. Tínhamos Clodoaldo, tínhamos que era um meia e que poderia também jogar mais avançado, Mazinho Loyola e Sandro Goiano. Mas de fato a gente não tinha aquele cara, o goleador. E logo de início um dos pedidos da torcida e uma das preocupações era assim, contratar um atacante, alguém que chegasse para pegar a 9 e fazer gols. Fortaleza marca com o Alisson naquela partida e retorna à capital com esse empate. Um empate que não agradou aos tricolores e que deixou em festa o time local, né? Porque, haja vista, eu lembro até do destaque no Diário do Nordeste, na coluna do Tom Basco. Empatar com um clube de Série A não era para qualquer um não, viu? Uma equipe do interior empatar com uma equipe de Série A, aquilo era um feito grandioso. Veio a terceira partida diante da equipe do Itapipoca, na capital, no estádio Presidente Vargas. E o Fortaleza mais uma vez sucumbe, apenas empata diante da equipe do Itapipoca. E isso novamente deixou os torcedores do Fortaleza bastante decepcionados. Ali mais uma vez se viu que o grupo precisava de reforços, que aquilo já não estava sendo bastante. Era necessário chegar alguém para que pudesse incorporar mais qualidade técnica ao grupo. Não que o grupo não tivesse, era um grupo muito bom, de jogadores remanescentes de 2002. Mas naquele início a gente acabou tendo algumas dificuldades, algo talvez até a mais do que esperávamos, até pela qualidade que aquele elenco tinha. Mas como acontece sempre, as equipes do interior, elas costumam se preparar com bastante antecedência, desde dezembro, já que uma considerável parte ou todas não tem um calendário na segunda parte do ano, calendário fixo. Então, esse início foi bastante complicado de fato. E sim, tivemos um empate contra o Itapajé e voltamos a empatar desta feita com a equipe do Itapipoca. A chiadeira, que já era grande, veio aumentar, é claro. A torcida veio a protestar nesse dia, pedindo contratações. Para você ter uma ideia, nesse jogo contra o Itapipoca, o Fortaleza jogou com um ataque de Clodoaldo e Sandro Goiano, como eu havia falado. As opções que o Luiz Carlos Cruz tinha naquele início eram Clodoaldo, Sandro Goiano e Mazinho Loyola. Por isso a necessidade de contratação. É até interessante uma questão que algumas pessoas não vão lembrar, mas o Fortaleza naquele início de campeonato tinha, por exemplo, o Bechara. Ele participa daquele início de campeonato. No primeiro jogo ele entra, no segundo jogo também ele entra na segunda etapa. O Fortaleza marca os gols contra o Itapipoca com Clodoaldo e com Sérgio. O Sérgio empatou já no finalzinho, aos 38 do segundo tempo, e o que fez amenizar um pouco a revolta da torcida. Partindo para a terceira partida, para a quarta partida, melhor dizendo, é a vez de voltar ao interior, dessa vez a Sobral, no estádio do Junco, para jogar contra o Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral, do grande Teco-Teco, quem não lembra do Teco-Teco, e do Luiz Torquato, personagens históricos do Guarani de Sobral. O Luiz Carlos Cruz ele poupa alguns titulares nessa partida e o Fortaleza vence. Sem muitas dificuldades, abre um 2-0 que foi o bastante naquele dia para vencer a equipe do Bugre de Sobral. Esse é inclusive, dos poucos e raros jogos que a gente encontra com imagens no YouTube dessa campanha.
apesar de 2003 o Fortaleza estar na Série A, são raros os registros em imagens do Campeonato Estadual de 2003. Infelizmente, a cobertura, questão de memória esportiva que há disponível para a gente no YouTube de imagens ainda é muito limitada. Isso faz com que a gente ainda esteja incessantemente em busca desse tipo de material, né? Pela escassez que ainda existe. Então essa partida é uma que você pode digitar aí no YouTube e encontrar, porque ela está disponível. Naquele dia, Fortaleza marcou os 2 gols, um com Fabiano Gadelha e o outro com o Alisson na segunda etapa. Não foi uma atuação convincente, mas dentro do que era esperado, a vitória, os 3 pontos vieram. Após 2 empates, o que é que a torcida esperava? Esperava uma vitória no mínimo, e essa vitória veio. Naquele dia, já naquele momento, o Luiz Carlos Cruz preparava a equipe para as disputas da Copa do Brasil. E às vésperas daquelas disputas, o que preocupava o torcedor era justamente o fraco futebol apresentado. A equipe já tinha um adversário a ser enfrentado na Copa do Brasil, o CFZ, o clube do Zico. E às vésperas desse confronto, Fortaleza não demonstrava um potencial técnico que deixasse o torcedor tão satisfeito. Passado a partida contra o Guarani de Sobral, nós tivemos um jogo contra o Boa Viagem no PV. Nesse jogo, inclusive, vocês vão lembrar, é o jogo em que o Clodoaldo, diz ele, segundo ele, marcou o gol mais bonito da carreira. Um belo gol em que o Chiquinho dá um balão e o Clodoaldo, sem deixar a bola cair, consegue uma finalização em que encobre o goleiro do Boa Viagem, acho que até o Eugênio Gato, que passou pela base do Fortaleza, e marcou um golaço de placa no PV. Fortaleza vence por 2-0 essa partida com tranquilidade, até com certa tranquilidade. Haja vista que o adversário também não impôs grandes dificuldades à equipe tricolor. Clodoaldo e o Fabiano Gadelha marcaram os tentos. Até ali o Fortaleza era terceiro colocado, com 5 jogos, com 3 vitórias e com 2 empates. Permanecia invicto. Após essa partida, era o momento de mais uma vez ir jogar no interior do estado, dessa vez no estádio Abilhão, em Quixadá, aqui pertinho da gente. No Abilhão, o Fortaleza não consegue vencer a boa equipe local. Era uma boa equipe o Quixadá, mas que até o momento era lanterna. E isso deixou também bastante ressabiado o torcedor tricolor. Olha, Fortaleza na Série A, às vésperas de uma Copa do Brasil, joga com o lanterna do Campeonato Cearense e não consegue vencê-lo. Algo de estranho está acontecendo. O torcedor já pensava assim. Esse jogo terminou 2-2 lá no Abilhão. E aí eu entro com um fator que eu falei no início. Nesse campeonato em especial, os jogos eram bastante atropelados uns com os outros. Esse jogo aconteceu com diferença para o do Boa Viagem, para o jogo contra o Boa Viagem, de 2 dias. Então era um dia joga, um dia descansa, outro dia já joga de novo. Era uma sequência muito complicada de jogos. Isso realmente dificultava até o entrosamento dos jogadores que estavam chegando, que é nessa partida contra o Quixadá, por exemplo, que o Fabrício, atacante, chega para assumir a 9 de fato e ser aquele jogador fazedor de gols que o torcedor tanto queria. O Fabrício, que havia jogado em 2002 pelo CRB com o Luiz Carlos Cruz,
e havia conquistado o campeonato estadual alagoano em 2002. Ele chega após uma boa Série B pelo Sport, lembrando, interessante lembrar que em 2002 ele marcou um gol contra o Fortaleza, quando jogava pelo CRB, durante aquele campeonato do Nordeste. Aí chega em 2003 e o Luiz Carlos Cruz o contrata para aquele início de certame estadual, em que o Fortaleza de fato precisava bastante de um fazedor de gols, de um 9. No decorrer do ano, a gente foi vendo se de fato o Fabrício era esse nome ou não. Ali ele estreou muito bem, inclusive salvando o Fortaleza de uma derrota que seria muito ruim naquele momento. Perder para o Lanterna era algo inesperado. Isso a gente pode crer. Até pela dificuldade que o Fortaleza estava encontrando naquele momento, talvez nem fosse surpresa a gente tropeçar. Porém, dada a grandeza do nosso clube e o momento em que a gente vivia, o mínimo que se esperava era uma vitória. Algo que não veio naquela partida e que acabou deixando mais uma vez o torcedor bem chateado. A sequência de partidas, é importante a gente sempre lembrar, acaba sendo também prejudicial para a recuperação dos atletas e, como eu já havia falado, para o entrosamento. Era como se o Fortaleza estivesse em movimento e o treinador Luiz Carlos Cruz estivesse a todo instante tendo que testar peças, sem saber ao certo como isso se daria, mas tendo de fato que fazer experimentos. Nesse jogo contra o Quixadá, no Abelhão, nós tivemos um gol do Gadelha, do Fabiano Gadelha, que foi a peça importante naquele primeiro semestre de 2003. O jogador costumava entrar muito bem. E o outro gol foi do Fabrício, que estreou já marcando o gol e salvando o Fortaleza mais uma vez, assim como contra o Itapipoca a gente só conseguiu empate na Bacia das Almas com o gol do Sérgio. Contra o Quixadá lá no Abelhão, Fortaleza consegue aos 48 do segundo tempo empatar com o Quixadá. E esse jogo termina 2-2. Após a partida contra o Quixadá, é o momento que todo torcedor quer. Clássico Rei contra a equipe do Ceará. No estádio Castelão. Jogo grande, quem é que não quer jogar, né? Então o Fortaleza vai naquele dia contra o Ceará. O jogo contra o Quixadá acontece na sexta. No domingo, Clássico Rei. 2 dias. 2 dias de um jogo para o outro. Então era uma sequência muito complicada. E o Fortaleza só empata. Inclusive, sai perdendo para a equipe do Ceará. O Santana, vocês vão lembrar, do Ceará marca um gol. E o Fabrício, 3 minutos depois, empata para o Fortaleza. Olha o Fabrício de novo. Ele faz um contra o Quixadá na estreia e já faz um gol no Clássico Rei. Era para começar a cair nas graças. Ou não. Mas até o momento estava dando conta do recado, né? Porque antes dele chegar, nenhum atacante fazia gol dos que estavam ali como 9. Então o Fabrício já começa bem. O Clodoaldo perde um pênalti nesse jogo. E o Ceará também perdeu um pênalti. O Jefferson acabou defendendo. Sequência do campeonato. Aí vem um momento mais complicado, que deixou mais ressabiado o torcedor. A Fortaleza perde para o Maranguape no Moraizão. No Moraizão, Fortaleza sofre o primeiro golpe, a primeira derrota naquele sertão. E o que já não vinha tão bem assim, começa a desaguar. A torcida começa a pegar no pé. Ora, estamos na Série A. Mesmo que o Maranguape faça uma boa campanha, como já vinha fazendo desde o ano de 2002, que havia brilhado durante o campeonato de 2002 e 2003, repetia o feito, jogando muito bem, e consegue vencer o Fortaleza até com uma certa tranquilidade. Inclusive,
Um dos gols do Maranguape é de um ex-atleta da base tricolor, o Gessuí, atacante, que não teve espaço com o Luiz Carlos Cruz no ano de 2023 e foi emprestado ao Maranguape. Curiosamente, a lei do ex, como dizem, é a única que funciona por aqui. E ele faz o gol na equipe do Fortaleza. Tira a camisa, enfim, a comemoração dele com bastante entusiasmo. O outro gol foi do Gilson Maratá, ex-Ceará, que havia jogado a Série B no ano anterior. E o Fortaleza perde por 2-0 em um jogo histórico, memorável do Maranguape, que até hoje é lembrado com carinho pelos torcedores e por ex-jogadores da época. Para a continuidade no certame, o Fortaleza precisaria agora vencer a qualquer custo a equipe do Limoeiro. Se quisesse classificar de fato, teria que vencer. Porque ali o Fortaleza havia se metido numa enrascada. Uma enrascada sem necessidade. Porque era um campeonato praticamente fácil, teoricamente fácil, mas que o Fortaleza empatava demais e era derrotado naquele momento pelo Maranguape, que, com todo respeito, é o Maranguape, é uma equipe do interior do estado. Para uma equipe da capital e que está na Série A, era um tropeço a ser questionado. Na continuidade, que a gente tinha Fortaleza em quarto, com 13 pontos, precisando vencer para garantir a classificação. Isso teria que vir a todo custo, porque um tropeço poderia custar a vaga para o Ferroviário, que estava em quinto naquele momento. Limoeiro já disparado com 17, classificado, ou seja, Limoeiro ia jogar com Fortaleza na última rodada, já classificado. Isso já não ia interferir nem em nada para o Limoeiro, o resultado. O Maranguape chega também classificado e vai jogar contra o Ceará na última rodada. O Ceará com chances remotas de ser desclassificado ainda em terceiro, mas praticamente classificado, porque até o momento ali ele tinha um jogo a menos, que cumpriria e venceria essa partida, o que levaria também a uma situação confortável naquele momento no campeonato. Então, o Fortaleza ele joga contra o Limoeiro na última rodada precisando de vencer a qualquer custo. E vence, e muito bem. Aquela foi a melhor partida do clube no campeonato. Só voltando, o Ceará ele não consegue vencer esse jogo atrasado. Também tem dificuldades naquela última rodada. Mas o Fortaleza, no último jogo contra o Limoeiro, ele deitou e rolou. Foram 6 gols. Uma tarde brilhante de Clodoaldo, que conseguiu marcar 4 gols dele. O Dude fez um e o Fabrício fez um também. Então o Fortaleza vence por 6-2 naquela tarde no PV e consolida a classificação, de fato importantíssimo, dá moral para a equipe disputar a semifinal novamente contra o Limoeiro, já que o Maranguape venceu o Ceará no Castelão e passou em primeiro. Maranguape pegaria novamente o Ceará e o Limoeiro, segundo, enfrentaria o terceiro Fortaleza nas semifinais do Sertão. Enfim, esse jogo foi um jogaço, o melhor do Fortaleza. Ali foi o jogo que o clube precisava para seguir adiante com confiança, porque qualidade técnica a equipe tinha de fato e de sobras, mas a confiança que talvez ainda não havia encontrado até aquele momento no campeonato. Precisava de uma vitória como essa, 6-2 contra um bom time do Limoeiro. Na semifinal, novamente contra o Limoeiro, em Limoeiro do Norte, o Fortaleza vence um placar apertado, um gol do Clodoaldo, 1-0, foi o suficiente
para levar a equipe tricolor à final do primeiro turno do Campeonato Cearense de 2003. Jogo difícil, jogo pegado. Inclusive você pode encontrar esse jogo no YouTube. Essa semifinal de estadual lá no Bandeirão, em Limoeiro do Norte. 1-0 gol do Clodoaldo. Um jogo bastante difícil, poucas chances de gols. Haja visto, o Limoeiro era uma equipe bastante forte. Já tinha uma base que jogava junto desde o ano anterior e que jogou bastante naquele campeonato de 2003. Ganhou de equipes grandes, inclusive do Ceará, goleando. Então é uma equipe bastante respeitada, assim como o Maranguape. É uma equipe que merecia de fato cuidado. Na final contra o Ceará, o Fortaleza joga muito bem, dá continuidade àquela boa apresentação que havia demonstrado contra o Limoeiro na semifinal. Joga muito bem, o Clodoaldo dá show, arrebenta. É um jogo histórico para o Clodoaldo, para a torcida tricolor em si. Todo mundo lembra com carinho dessa final de primeiro turno, em que o Clodoaldo marca 2 gols e faz aquela comemoração característica dele, metralhando para a torcida, tira a camisa, coloca o gorro da TUF. Enfim, Clodoaldo brilha naquele dia. O Alisson completa o placar com um gol, 2 do Clodoaldo, que ele fecha o placar aos 47 do segundo tempo, sempre minuto 47. O Alisson faz também o seu gol, fazendo 3-1 no Ceará. É uma vitória sem contestação e que dá de fato e de direito o primeiro turno ao Fortaleza. No próximo episódio a gente conta a história do segundo turno para vocês. A gente vai decidir por separar em mais episódios para ficar melhor de vocês acompanharem, não ficar muito extenso, tá certo? Então, até a próxima, galera, e podem deixar dicas de conteúdos, podem deixar seu comentário se quiserem. A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Esse é só o primeiro episódio. Até logo! E saudações tricolores!